quero falar sobre autorresponsabilidade. Já fez a abertura no início? Expliquei para vocês o que é autorresponsabilidade. É você assumir a responsabilidade pelas suas decisões. É você assumir tudo que você faz como resultado para sua vida. Se você tomou uma atitude ruim, você vai colher um resultado ruim. Se você tomou uma atitude boa, você vai colher um resultado bom, né? Aquela coisa, tudo que você planta, tudo que você semeia, você colhe, não é isso? Se você semear plantas ruins, né, ervas daninhas, é isso que você vai colher para sua vida. E não tem como fugir, você vai colher o que você está plantando. E nós vamos falar sobre isso hoje. E para começar, nós vamos ler. Eu peço que os irmãos tiverem Bíblia para acompanhar junto comigo. Nós vamos ler Lucas capítulo 15, versículo 11 a 32. A irmã Bruna vai colocar a apresentação para vocês no slide, para vocês acompanharem na telinha quem não tiver a Bíblia. Mas para quem tiver a Bíblia, se quiser acompanhar, Lucas capítulo 15, versículo 11 a 32. É PowerPoint, amiga. Só tem que passar lá o slide. A Bíblia está colocando aqui. Ela está procurando aqui onde está o slide. Então, irmãos, vou começar a ler aqui. A parábola do filho pródigo. Todos conhecem essa parábola? Uma parábola conhecida, né? E nós vamos ilustrar ela hoje para nossa autorresponsabilidade. Vamos lá. E continuou, né? Porque Jesus estava falando para o povo. Certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me cabem. E ele lhes repartiu os haveres. Passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo o que era seu, partiu para uma terra distante e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome, e ele começou a passar necessidade. Então, ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para os seus campos a guardar porcos. Ali desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse: Quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome? Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se, foi para o seu pai. Vinha ele ainda longe quando o seu pai o avistou. E compadecido dele, correndo, o abraçou, o beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse aos seus servos: Trazei depressa a melhor roupa, vesti-o. Pende-lhe um anel no dedo e sandálias nos pés. Trazei também e matai o novilho cevado. Comamos e regozijemo-nos. Porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. E começaram a regozijar-se. Ora, o filho mais velho estivera no campo, e quando voltava, ao aproximar-se da casa, ouviu a música e as danças. Chamou um dos criados e perguntou-lhe que era aquilo. E ele informou: Veio teu irmão, e teu pai mandou matar o novilho cevado, porque o recuperou com saúde. Ele se indignou e não queria entrar. Saindo, porém, o pai procurava conciliá-lo. Mas ele respondeu ao seu pai: Há tantos anos que eu te sirvo sem jamais transgredir uma ordem tua, e nunca me deste um cabrito sequer para alegrar-me com os meus amigos.
Vindo, porém, este teu filho, que desperdiçou os teus bens com meretrizes, tu mandaste matar para ele o novilho cevado. Então lhe respondeu o pai: meu filho, tu sempre estás comigo, tudo o que é meu é teu. Entretanto, era preciso nos regozijássemos e nos alegrássemos, porque este seu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Amém. Parábola do filho pródigo. Amém, irmãos? Irmãos, vamos então, depois de ler essa parábola que Jesus contou, né, para o povo na época, eu quero destrinchar, né, ela com vocês, como a gente sempre faz, vamos destrinchar. E eu quero atribuir a autorresponsabilidade. Vou separar em 3 partes para isso, vão ser 3 partes e nós vamos falar passo a passo, né, a trajetória do filho, depois o que aconteceu com o filho e depois a volta do filho para o pai. E a primeira parte que eu quero falar com vocês é a parte exatamente que o filho resolve sair de casa, né? Ele estava bem lá com o pai, estava bem, né? Comia bem, né? Tipo, tinha uma vida boa, mas ele sente a vontade de pegar o dote que lhe cabia para sair de casa, para ir para algum lugar, para viver a sua vida. E a partir disso, ele chega e pede toda a herança do pai. E o pai lhe dá a herança e o filho, claro, vai lá, toma o seu rumo e sai. Mas aí, a partir disso, que ele começa a tomar as atitudes. E o filho começa a torrar toda a grana que o pai dá para ele. Toda a grana o filho torra com coisas banais, torra com festas. Tem que pensar o que ele poderia torrar naquela época, para onde ele estaria indo. Amigos que poderiam estar aproveitando a grana dele, amigos que poderiam só ser amigos por causa de dinheiro, será? E o filho torrou tudo, se divertiu, aproveitou. Mas esse filho, depois, quando a Bíblia fala que veio aquela crise, né? Veio uma crise, uma fome. A crise aparece, irmãos. Ela aparece, ela não é de agora, ela aparece em toda a nossa história. Nós estamos vivendo sempre em crises. Sempre temos uma crise. Se não é uma crise global, é uma crise nossa, na nossa família, ou nós mesmos podemos estar passando por crise. Isso existe, é normal. Mas e o filho? Ele torrou toda a grana, o pai tinha dado. E ele torrou todo aquele dinheiro que o pai tinha dado. Torrou tudo, não sobrou nada. E quando apareceu essa crise, o filho não tinha mais nada, não tinha como sobreviver, não tinha como viver. O que aconteceu com esse filho? O que esse filho semeou? O que ele tomou de atitude? Qual foi o resultado que ele teve em cima disso? Nós vamos entrar na autorresponsabilidade em cima disso, porque o filho, ele tomou uma atitude. Ele tomou uma ação, ele pegou todo o dinheiro que ele tinha e gastou, sem planejamento, sem fazer nada, sem pensar no futuro, sem pensar que poderia acontecer alguma coisa. Ele gastou, ele torrou tudo. E aí, com certeza, foi o que iria acontecer. Ele acabou se perdendo, ele acabou ficando sem nada. E quando o dinheiro foi embora tudo. Foi embora tudo que ele tinha. Foi embora todas aquelas amizades falsas que ele tinha. Tudo que ele tinha foi embora. E aí, depois que ele perdeu tudo, ele, não tendo mais nada, teve que procurar um trabalho. Imagina, aquele filho que tinha tudo, que tinha o pai, que o pai te dava tudo para ele, tomou atitudes erradas, se afastou do pai e colheu o que ele semeou. Começou a trabalhar nos porcos, comia a comida dos porcos. Você consegue pensar isso, irmão? Como é que ele viveu naquilo? O que ocasionou o que a autorresponsabilidade leva? Os nossos resultados? Comendo comida com os porcos e sendo tratado como um animal. Ele era tratado como um animal. Ele só dava o resto. Era inferior ao porco. Ele comia o resto do porco, da comida. Esse filho semeou a festa, a farra, e quando acabou o prazer momentâneo, veio a crise, ele colheu. Irmãos, não tem como você semear e você não colher. Não tem como, irmão. Você vai colher, tá?
E quando ele caiu em si, quando ele percebeu o que ele tinha feito, quando ele estava lá com os porcos comendo a comida daquele porco, aquela comida horrível, gosto ruim, ele percebeu e ele falou na passagem da Bíblia, que eu tenho anotado aqui, caiu em si, ele disse: quantos empregados de meu pai têm comida de sobra e eu aqui morrendo de fome, comendo comida do porco? Até os empregados do pai dele tinham uma vida melhor que ele. Olha que atitude. E aí nós vamos para a segunda parte. Quando ele percebe isso, quando ele faz essa pergunta para ele faz uma pergunta, ele coloca uma colocação: quantos empregados do meu pai têm uma vida melhor que eu estou tendo aqui? Que eu estou tendo com essa atitude que eu tomei, com tudo que eu fiz agora? E ele se arrepende. Ele se arrepende de tudo que ele fez, de tudo que ele colheu, das atitudes que ele fez, ele se arrepende. E quando ele se arrepende, ele assume a responsabilidade pelos resultados da sua vida. Ele assume todas as responsabilidades por a vida dele estar daquele jeito, por ele estar vivendo como um porco. Ele assume aquilo para ele. Ele fala, quando eu encontrar meu pai, porque ele vai encontrar o pai dele, ele resolve encontrar o pai dele, quando eu encontrar o meu pai, eu vou falar para ele: pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou mais digno de ser chamado teu filho, trata-me de um dos seus empregados. Ora, ele percebe que os empregados viviam uma vida melhor que ele. Pelo menos se eu voltar para meu pai, eu sei que eu errei, eu me arrependo que eu errei, eu sei que eu colhi o que eu plantei, eu sei que estou escolhendo tudo, eu sou responsável por tudo que eu fiz. Não é o meu pai que é responsável. Meu pai não é responsável por ter deixado meu pai deixou eu ir embora, ele tinha que ter me prendido. Não, você foi embora porque você quis. E tem gente que culpa Deus. Não, Deus é responsável porque colocou a fome, colocou a pobreza naquela região. Aí tem gente que culpa Deus. Não, a responsabilidade é sua. Tá todo mundo vivendo a mesma coisa. Quantas pessoas querem colocar culpa nos outros? Quantas pessoas não assumem a responsabilidade? E esse filho, a partir do momento que ele assume a responsabilidade pelas atitudes que ele faz, ele percebe que ele tem uma forma de voltar. Eu posso voltar. E ele decide voltar. E quando ele volta, ele decide se humilhar. Ele não decide voltar dando desculpas. Pai, cheguei aqui, mas olha, eu realmente perdi todo o dinheiro, sabe por quê? Porque veio a fome, e a fome é chato, né? Muito chato isso, a fome, cara. E realmente eu não esperava isso, mas não, ele não coloca a culpa na fome, ele não coloca a culpa nas adversidades. Ele não coloca a culpa nos amigos que roubaram ele. Ele não coloca a culpa em nada que aconteceu com ele, porque isso aí foi resultado das ações dele, das atitudes dele. Ele assume o erro. Ele se coloca como culpado. A culpa é dele. Ele se humilha perante o pai e assume os seus erros. E aí nós vamos para a terceira parte, que quando ele retorna, quando ele assume ele vai, então vou retornar para o meu pai, né? E o pai se alegra quando vê ele de longe, né? Imagina, o pai fica imagina naquela época não tinha nem telefone, não tinha celular. Como é que você falava com as pessoas? Era quem assiste filme antigamente sabe que era mensageiros, né? Tinha outras formas de falar. Mas imagina o pai sabendo que estava tendo uma dificuldade naquela época, o pessoal passando fome, não tinha nenhum, não sabia onde estava o filho, não sabia onde ele estava, não tinha nenhuma notícia do filho dele. E quando ele vê o filho de longe, ele reconhece e vai correndo em direção ao filho dele, vai correndo e abraça o filho dele, se alegra. E aí não espera nem o filho falar e fala: depressa, tragam a melhor roupa, vistam ele, coloquem um anel do seu dedo e calcem o seu pé, tragam um novilho gordo e matem-nos, vamos fazer uma festa e comemorar. Mas o filho, ele chega e fala: não, pai, eu pequei contra o céu, contra ti, não mereço mais ser chamado de teu filho. E ele pede perdão ao pai dele. Ele se humilha, mas mesmo assim o pai: filho, você assumiu o teu erro. Você assumiu o teu erro. E eu sou seu pai. Eu te perdoo, meu filho. Eu te perdoo. Você é meu filho. Você vem de mim, você é meu sangue.
Eu te amo muito, meu filho. E ele se alegra, porque o filho reconheceu o erro e pediu perdão. E aí continua, né? Tem o irmão que fica enciumado, porque o irmão sempre viveu com o pai, né? E o pai chega e fala pro irmão, né? Que, olha, é o seguinte, você sempre viveu comigo, mas aquele filho, ele estava afastado, e ele retornou, e temos que ficar alegre. O irmão tem que entender que aquele filho, ele pagou o preço por tudo. Ele pagou o preço pelas atitudes dele. Ele comeu com os porcos, ele já pagou o preço. Ele pagou o preço das escolhas. E o fato dele ter tomado a atitude, de ter se humilhado e ter voltado ao pai, pedindo perdão, se humilhando, falando, pai, minha vida não deu certo, deu tudo errado, acabou minha vida, eu estou me humilhando, eu quero ser pelo menos um teu empregado. A partir do momento que ele se rebaixa, ele pagou o preço da salvação dele. Ele pagou o preço do perdão do pai dele. E o pai dele fala, esse meu filho estava morto e voltou à vida. Estava perdido e foi achado. Irmãos, Jesus fala isso, a mesma coisa para nós todos. Jesus fala para nós assumirmos a nossa responsabilidade pelos nossos resultados, porque nós estamos fazendo. Assumir as responsabilidades por que você está fazendo hoje. Assumir a responsabilidade por você estar aqui no culto ou você não está aqui no culto. Assumir a responsabilidade por você estar vivendo a palavra de Deus ou não está vivendo a palavra de Deus. Ele está pedindo para você, ele te convida a você assumir as responsabilidades. Ele convida você não só a assumir as responsabilidades, mas ele te dá a oportunidade de você se arrepender das atitudes erradas que você toma. Das atitudes que te afastam de Deus, te afastam do teu pai. Deus é o teu pai. E quando você faz uma atitude errada, você se afasta dele. E ele te dá essa oportunidade, ele te dá o livre-arbítrio de você sair de casa, de você pegar tudo que você tem, as promessas de Deus que você tem na sua vida, e você torrar aquilo, gastar onde você quiser e jogar fora. E ele também te dá a oportunidade de você se arrepender e voltar. E quando você se arrepende de verdade, com o coração, Deus se alegra porque você é filho dele. Você é imagem e semelhança de Deus. Você voltou, Deus está feliz que você está de volta. E ele se alegra e fazem festa. E Deus faz festa com isso. Amém, irmãos? E é isso que eu começo querendo passar para vocês o nosso começo da autorresponsabilidade. Como cristão, somos responsáveis em tudo o que nós fazemos. Você é responsável, a sua fé, ela é pessoal, a sua salvação, ela é pessoal. Você é responsável se você vai para o céu ou vai para o inferno. Não é o teu pai, não é o mundo, não é as adversidades, é você, irmão. É você que vai tomar atitude de se afastar de Deus ou não. E eu quero ler uma segunda passagem da Bíblia para a gente continuar a falar desse assunto que é bem interessante. E ela está em Mateus, capítulo 13, versículo 3 a 9. Deixa eu abrir aqui a minha Bíblia. Capítulo 13, versículo 3 a 9. Amém? Vamos todos ler? E de muitas coisas lhe falou por parábolas, né? Ele está falando de mais uma parábola que eu vou contar, e Jesus contou muitas parábolas para o povo naquela época. E dizia, eis que o semeador saiu a semear. E ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, e vindo as aves, a comeram. Outra parte caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu, visto não ser profunda a terra. Saindo, porém, o sol a queimou, e porque não tinha raiz, secou-se. Outra saiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram. Outra, enfim, caiu em boa terra, e deu fruto.
a 100, a 60 e a 30 por 1. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Amém, irmãos? Mais uma parábola de Deus falando. E a gente atribui isso aí também à responsabilidade, né, do semeador. Eu quero fazer uma pergunta para os irmãos hoje à noite. Aonde os irmãos estão jogando a semente? Aonde você está despejando a sua semente hoje? Você está despejando no meio do caminho? Você está despejando em terra seca, árida? Você está despejando no espinho? Irmãos, onde é que você está despejando? Ou você está despejando naquela terra boa e fértil? Onde você acha que o filho pródigo, na nossa primeira parábola, ele despejou naquele momento aquela semente dele? Será que aquela semente dele germinou? Será que deu frutos? Será que se multiplicou? Porque na continuação aqui nós falamos, a parábola fala: plante na terra, na boa terra, e você multiplicará os seus frutos em até 100 vezes. Irmãos, isso é prosperidade, irmãos. Isso é prosperidade. A Bíblia falando aqui sobre prosperidade, sobre multiplicação. Nós não viemos aqui para ficar sofrendo, na amargura, um pouquinho. Não, nós viemos aqui para ser próspero. Deus está falando várias vezes, Jesus fala o tempo todo. Ele veio para que nós vivemos uma vida de abundância. E ele fala: se você plantar a sua semente em terra boa, você irá multiplicar os frutos em até 100 vezes. O que falta, meu irmão, para você começar a pensar, a procurar onde fica essa terra boa, meu Deus? Onde é que fica essa terra boa que eu não sei? Será? Será que você não sabe? O que falta para você descobrir onde fica essa terra boa? Irmão, a terra boa está nos ensinamentos de Deus. É só você seguir os ensinamentos de Deus. Tudo que eu estou falando aqui, desde o nosso primeiro encontro, nosso primeiro culto, há algum tempo atrás, tudo tem a ver com os ensinamentos de Deus. Eu não fujo daqui, está tudo aqui. Tudo que você pode levar para a sua vida está dentro dos ensinamentos de Deus. A terra boa depende das suas atitudes. E com as suas atitudes, você vai escolher aonde você vai plantar. Você vai descobrir com as suas atitudes, com boas virtudes, aonde é a terra boa e aonde não é. E se você não sabe onde fica a terra boa, irmão, você está no lugar certo. Aqui é o lugar certo. Esse encontro aqui que nós temos aqui, esse culto aqui para você, se você não sabe onde fica a terra boa, esse culto aqui é o lugar certo para você estar agora. Porque aqui você vai descobrir, com a palavra de Deus, aonde fica a terra boa. Você pode aprender colhendo os resultados no solo árido e seco também, irmão. Mas imagina, você tem a oportunidade de estar aqui, de ler a Bíblia, de aprender com o que Deus está falando, com o que Jesus está falando e seguir o caminho dele. Você tem a oportunidade de fazer isso. Agora, irmão, você vai deixar se quebrar, vai gastar tudo que você tem, vai pegar a sua salvação, tudo que Deus tem de promessa na sua vida e vai jogar fora para quando chegar um problema na sua vida, uma crise na sua vida, você se arrepender e você de estar vivendo como um porco, que nem naquela parábola, tá vivendo como um porco. Você vai esperar isso acontecer na sua vida para aí sim você se lembrar: quando eu estava na igreja, quando eu estava lá no culto, a vida era próspera. Deus estava comigo, eu tinha tudo. Deus me dava tudo. Deus me capacitava, eu vivia no meu propósito de Deus. E aí você vai se lembrar. Irmão, você pode aprender assim também, irmão. Mas eu sugiro que você não passe por isso. Nós não queremos passar por isso. Deus não quer que você passe por isso.
Deus não quer que você passe por todos esses problemas na sua vida. Deus não quer que você fique frustrado, fique depressivo. Deus não quer isso. Por isso que Deus mandou seu filho. Por amor a nós, Ele mandou seu filho para cá. Ele sacrificou seu filho. Por amor a nós. Deus não quer que você passe por isso, irmão. Ele não quer. E para você não viver que nem aquele filho pródigo que ficou vivendo com porco, eu sugiro que você continue. Você está no lugar certo. A sua escolha de você estar aqui está certa. Parabéns, é isso. E você estando aqui, seguindo esse caminho, você não vai viver que nem aquele filho pródigo. Você vai colher, você vai plantar e você vai aprender a plantar a sua semente numa terra boa. Numa terra onde você vai colher 100 vezes mais o que você plantou, como diz aqui na Bíblia. Procure boas virtudes. A Bíblia está cheia delas, está cheia de boas virtudes. Eu só dei 2 exemplos aqui, falando sobre a autoresponsabilidade, mas existem muitos outros. Irmão, vou ler mais uma passagem da Bíblia aqui. Mateus, capítulo 13, versículo 14 a 15. É praticamente a continuação do que nós estávamos lendo, tá? Deixa eu ver aqui. Praticamente a continuação. De sorte que nele se cumpra a profecia de Isaías. Tá? É a continuação que nós estamos... Depois da parábola, Jesus fala: ouvireis com os ouvidos e de nenhum modo entendereis. Vereis com os olhos e de nenhum modo percebereis. Porque o coração deste povo está endurecido. De um mau grado ouviram com os ouvidos e fecharam os olhos, para não suceder que vejam com os olhos, ouçam com os ouvidos, entendam com o coração e se convertam e sejam por mim curados. Olha, irmão, como ele continua a destrinchar o que nós estamos conversando. E vamos continuar aqui. Continuando aqui é legal também falar aqui no versículo 16. Bem-aventurados, porém, os vossos olhos porque veem, e os vossos ouvidos porque ouvem. Irmão, quantas pessoas conhecem a palavra de Deus? Quantas pessoas leem a Bíblia? Por isso que eu sempre falo, pessoas que leem a Bíblia e não vivem a Bíblia. Pessoas que leem a Bíblia e pegam como se fosse um livro. Irmã Bruno, puder colocar minha foto aí. Irmã Bruno, colocar minha foto. Quantas pessoas leem a Bíblia e não vivem a palavra de Deus na Bíblia? Quantas pessoas conhecem onde está o caminho da terra boa, mas não tem vontade de ir porque não é interessante, não estou com vontade de ir para lá agora, não vou não, depois eu vou. Quando eu tiver 60 anos de idade, 70 anos de idade, aí procura a terra boa, porque aí, Quantas pessoas fazem isso, irmão? Quantas pessoas conhecem a Bíblia? E aí Jesus fala isso naquela época. Há 2000 e poucos anos atrás. Você está ouvindo, irmão, os ensinamentos de Deus? Deus está falando. Onde é que está a terra boa? Aqui está falando como é que você faz para não viver como um porco. Porque vai acontecer crise. Nós acabamos de passar por uma, está melhorando em alguns lugares, nós acabamos de passar, já vieram outras crises, tiveram muitas crises. Se você for estudar um pouco de história, você vai ver que praticamente a cada 10 anos temos uma crise. Então, as crises sempre aparecem. E aí? O que você está fazendo? Você está esperando a crise chegar? Você está esperando uma crise no seu relacionamento? Porque não é só crise mundial, não. Crise no seu relacionamento, ou você perde a cabeça e mata alguém, aí entra numa crise, você vai preso, você perde tudo. Ou você está lá no seu trabalho e age de uma forma imatura e perde o trabalho. Você vai lá e age de uma forma sem maturidade nenhuma e perde o teu trabalho. E aí você vai esperar chegar essa crise para começar a viver? Porque não adianta aparecer só no culto. Não adianta você estar aqui só no culto. Você tem que viver. Não adianta você estar lendo a Bíblia se você não vive o que está escrito aqui.
A palavra de Deus tem a fórmula certa para você semear terra boa. Mas Deus dá o livre-arbítrio para você decidir onde você vai plantar isso aí. Onde você vai plantar a sua semente. Tem várias terras aqui. Você decide, né? Você decide, você é livre. Você irá certamente colher o tipo de fruto que plantou. Você vai colher. Você plantou uma terra que só dá abobrinha, você vai colher abobrinha. Se você não plantar uma terra que só dá tomate, vai tomar tomate. Agora você não vai plantar tomate e colher abobrinha. Você não vai colher abobrinha e não vai plantar abobrinha e vai colher tomate. Certamente o que você plantar, você vai colher. Isso aí é óbvio. E você, muito mais que isso, irmão, isso é sério. Você será cobrado e será julgado pelas suas atitudes, pelo que você colheu, pelo que você plantou. Você vai ser julgado por isso. Você vai ser julgado. Isso aí não tem para onde fugir, tá? Se você acredita ou você não acredita, você vai ser julgado da mesma forma. Se você não acredita em Deus, você acredita em Deus, você vai ser julgado da mesma forma. Não tem para onde você fugir, não. E a autorresponsabilidade é a mudança pela fé, pela palavra de Deus, tá? Então nós temos que tomar consciência da nossa autorresponsabilidade, do que nós estamos fazendo, como estamos nos posicionando. Eu quero ler Romanos 12, capítulo 12, versículo 2. Capítulo 12, versículo 2. E não vos conformei com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável, perfeita vontade de Deus. E é isso, irmãos. É isso. Não se conforme. Não conforme com este mundo. Não se conforme com... muitas pessoas estão plantando. Por que eu tenho que fazer isso? Por que eu tenho que ir na igreja? Muitas pessoas estão aí se divertindo. Por que eu tenho que estar agora aqui 8 horas da noite assistindo o culto? Se muita gente está se divertindo, por que eu tenho que estar aqui, irmão? Por que será? E ele fala, não se conforme com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento. A partir do momento que você entende aonde está a terra boa, irmão, a partir do momento que você entende como plantar nessa terra boa, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Eu queria falar aqui para os irmãos que a fé, ela não é um esconderijo. A gente não se esconde. A fé é um abrigo. É diferente do esconderijo de um abrigo. Aquele filho pródigo, quando ele viu que ele pecou, ele assumiu o erro. Ele não se escondeu. Eu errei, vou me esconder aqui, Deus vai me ver, meu pai vai me ver. Ele assumiu, ele tomou uma atitude, foi corajoso. Quantas pessoas erram e ficam com medo, se escondem de Deus? Nós não podemos ver isso como um esconderijo, temos que ver como um abrigo, nós temos que nos abrigar, porque Deus sabe que nós somos pecadores, tanto que Ele mandou seu próprio Filho por amor a nós. E nós podemos nos abrigar em Jesus Cristo, para a nossa salvação, porque nós erramos, mas podemos pedir perdão, nós temos essa possibilidade de pedir perdão. E perdão de coração, perdão verdadeiro. Uma real mudança depende da capacidade do ser humano amar o próximo, a si mesmo e Deus acima de todas as coisas. Você não vai conseguir pedir perdão, você não vai conseguir se arrepender, meu irmão, se você não se ama. Porque você não vai conseguir se arrepender se você não tem empatia pelo seu irmão. Você não vai conseguir se arrepender se você não teme a Deus. Você não tem motivo para isso. E muitas pessoas fogem do caminho de Deus porque não estão nem aí. Não estão nem aí. Não estão nem aí. Conhecem a palavra de Deus e não estão nem aí para os resultados. Não estão nem aí. Não estão nem aí para a responsabilidade da vida delas. E eu quero que vocês entendam, irmãos, tudo que a gente está falando até agora, que a transformação que você vive, a transformação vem de fora para dentro. Muitas pessoas pensam que eu tenho que me transformar de dentro, mas não.
Muitas pessoas acham que são autocapazes, autossuficientes. Eu sei de tudo, eu não perdi ninguém. Irmão, a sua transformação vem de fora para dentro. Deixe Deus te transformar. Deixe Deus te transformar através da Bíblia, através dos ensinamentos, através você se prostrar e reconhecer que você errou. Deixa Deus te transformar, irmão. Em Gênesis, capítulo 1, versículo 26. Também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Eu li tudo isso, irmão, para vocês entenderem que nós somos imagem e semelhança de Deus. Lembra que eu falei no nosso encontro passado? O que adianta você falar que ama a Deus? Qual é a coerência em você dizer que ama a Deus e falar mal do seu irmão? Qual é a coerência disso? Porque nós somos imagem e semelhança de Deus. Então qual é a coerência de você amar a Deus sobre todas as coisas, mas não amar o seu próximo como a si mesmo? Qual é a coerência? Você não se amar? Você também não se amar? Você não conseguir se amar? Se você ama a Deus, como é que você não se ama? Qual é a coerência disso? Não tem coerência nenhuma. Temos Deus como referência, pois somos feitos à sua imagem e semelhança. Importância de lermos continuamente a Bíblia porque ela nos aproxima a Deus e gera em nós a sua identidade. Isso aqui nos aproxima a Deus e com isso nós vivemos o propósito de Deus. E Deus quer isso porque nós somos a sua imagem e semelhança. E volto mais uma vez para a comunicação que nós falamos da última vez. Cuidado com o que você lê, cuidado com o que você assiste, com o que você fala. Pois a sua comunicação, ou as coisas que chegam até você, elas têm um poder tremendo na sua vida. E a gente vê isso até no filho pródigo, que ele perde tudo lá, porque com certeza teve influências externas que o derrubou. 88. Eu tinha mais coisa para falar, irmãos, mas eu acho que nós estamos passando do horário já, né? Eu vou deixar para a próxima. Mas é isso, irmãos. Eu quero uma última palavra para vocês. Eu quero que vocês entendam que no final a autorresponsabilidade depende de duas coisinhas. E nós temos até referência nisso aí. Tá? O orgulho e a humildade. Irmãos, orgulho, aqui, né, para nós entendemos que não é uma coisa boa. Nós entendemos que o orgulho, ser orgulhoso, não é uma coisa boa. Por quê? Porque quando você tem orgulho, você se acha acima das coisas. Você se acha acima de todos, você se acha o mais importante. Irmãos, temos uma referência na Bíblia que fala claramente do orgulho. Eu queria falar que Lúcifer, aquele anjo que caiu, ele caiu por orgulho. Então o orgulho é o pior pecado que existe, é o pai dos pecados. Porque Lúcifer caiu por orgulho, ele queria ser que nem Deus. Ele caiu por isso. Ele era orgulhoso, ele falou, eu sou o melhor, eu posso ser que nem Deus. E ele caiu, Deus derrubou e foi para o inferno. Então, a autorresponsabilidade está ligada ao orgulho e à humildade. E a humildade, nós temos outro exemplo. Jesus veio ao mundo para servir. Ele veio ao mundo para não servir, ele veio ao mundo por amor. Ele veio de forma humilde. Ele veio numa manjedoura. Ele veio em forma humilde. Ele não queria mostrar que ele era o Deus dos deuses. Ele não queria mostrar para aquele povo de forma esplendorosa. Ele veio de forma humilde para dar um exemplo para nós. E ele mostra em várias passagens, até quando ele lava os pés dos apóstolos, ele mostra em várias passagens
da Bíblia, a humildade, a caridade, irmãos, autorresponsabilidade é você não ter orgulho, é você ser humilde o suficiente para entender que é humano. Claro que não tem como parar, porque Jesus é Deus e Jesus ele não pecou, mas nós podemos ser humildes, usar dessa humildade para entendermos que nós pecamos e nós podemos sim assumir nossos erros e entender que nós nos afastamos de Deus e podemos voltar à presença dele. Não seja orgulhoso, irmão, seja humilde, porque orgulhoso vem do inferno e humilde veio de Jesus Cristo, que deu o maior exemplo de humildade para todos nós. Amém? Eu vou finalizar então, eu vou chamar a irmã Bruna. Não deu para dar tudo, mas vou chamar a Bruna. Amém. Irmãos, vamos finalizar este culto. Amém, irmãos. Então vamos orar para a gente finalizar o nosso culto de hoje. Amém, Deus. Muito obrigado por mais essa noite, por ter dado essa oportunidade para nós estarmos aqui na frente, nessa live, nesse culto ao vivo, podendo ajudar os irmãos, dando o seu Espírito Santo para me iluminar, para que eu possa falar diretamente ao coração, e também o Espírito Santo para que dê discernimento e sabedoria no coração de todos. Amém, Deus, muito obrigado. E eu peço que
Faça-nos viver uma vida dentro do teu propósito. Faça-nos plantar, mostre aonde está aquela terra boa, meu Deus. Aquela terra boa onde eu vou plantar aquela semente, eu irei colher 100 vezes mais do que eu plantei. Me mostre, meu Deus, como eu posso viver uma vida em abundância, porque eu sei que você veio para que nós vivemos, o Senhor quer que nós vivemos uma vida de abundância. Obrigado, meu Deus, e sempre que nós precisarmos, nos ajude e nos perdoe de nossos pecados, caso nós venhamos a cometer, porque somos pecadores, a gente erra, nós erramos, mas nós temos a humildade, nós somos humildes o suficiente para entender que nós estamos nos desviando do seu caminho e que nós podemos sim voltar e o Senhor irá nos receber com uma festa celebrando o nosso retorno. Amém? Obrigado por essa noite e Deus abençoe a todos, guarde e dê uma ótima terça-feira, uma ótima semana. Amém.